Fala, meus amigos corintianos, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, que terá uma semana livre para treinamentos, recuperação de jogadores. Corinthians que só joga no próximo final de semana contra a equipe do Sport lá em Recife. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Sofrendo com o sol da Zona Leste, lá no CT Joaquim Grava. Quem tá mais tranquilo agora, depois da vitória do final de semana contra o Fluminense, é o Dorival Júnior, né? Time respirando no Brasileiro e mesmo assim, sem desgastar os seus principais jogadores. Quem é que volta para a próxima rodada do Brasileirão, meu velho? Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde para você que tá ligado no Tá1 com a gente. Começar parabenizando as brabas do Corinthians, que ontem deram mais um show, fizeram festa. Não teve recorde de público, mas teve recorde de renda, mostrando que o futebol feminino cresce bastante e que aqui no Corinthians sempre foi palavra de ordem, sempre foi um tanto quanto igualitário em relação aos outros clubes. Mas falando sobre o futebol masculino, como você disse, Dorival tá tranquilo, foram 3 pontos, 3 posições na tabela, venceu o adversário direto como o Fluminense, agora tá com ponto acima do Fluminense e começa a pensar em estabilizar esse time, que não tem sido fácil não. Só pra gente ter uma ideia, os problemas do Dorival surgem assim, ó, do nada. De repente, como, por exemplo, no aquecimento para o jogo contra o Fluminense, quando o Garro sentiu uma lesão na panturrilha. Vai lembrar que o Garro tem uma tendinite no joelho, uma tendinite patelar, mas dessa vez foi a panturrilha que ele sentiu. E o Dorival até já colocou, já na entrevista logo depois do jogo, já coloca o Garro como se fosse uma ausência para o jogo contra o Sport no próximo domingo na Ilha do Retiro. Não é a única ausência, porque o Guinegão também tomou o 3º cartão amarelo, vai estar suspenso e vai dar oportunidade para um jogador que eu acho que você já ouviu falar, um tal de Yuri Alberto. Pois é, uma sequência depois de 6 jogos como titular do Guinegão, 4 gols marcados, agora ele abre espaço e o Yuri Alberto provavelmente vai ser esse jogador a começar jogando, mas a gente também teve novidades, porque com a saída do Garro, o Vitinho também ganhou oportunidade, enfim. O Dorival agora começa a ter algumas opções para o ataque, já não dá para dizer o mesmo do meio de campo, ele teve que estrear o André, o André Luiz, um jogador de 19 anos da base do Corinthians. Ele mesmo falou, olha, a gente tem trabalhado com o André há 2 meses, para que ele tivesse essa oportunidade. A oportunidade chegou porque Charles e Ranieri ainda estão fora e nessa semana, uma semana decisiva, porque o Corinthians não tem compromissos internacionais, continentais, não vai jogar Libertadores, Sul-Americana, portanto o Dorival vai ter a semana para trabalhar aqui até o jogo do Sport e tentar recuperar alguns desses jogadores. Como eu falei, o maior problema era no meio de campo, eu esqueci até de citar, José Martínez também está fora com trauma no tornozelo, portanto o Dorival acredita que esses jogadores todos, além de Memphis e Yuri Alberto, que como eu disse já pode começar a jogar, ele acredita que todos esses jogadores em 3, 4 rodadas eles estarão prontos para jogar, né? Então o Dorival conta muito com isso. A única novidade, a única coisa que o Dorival tá tranquilo é na defesa. Foram 4 jogos, só um gol sofrido, segundo o Dorival, no Data Dorival, são 26 jogos no Corinthians e 13 sem tomar gol. Portanto, a defesa tá resolvida, agora só falta resolver o resto na semana. Volto com você, Vini. Valeu. Brabo Emanuel Araújo, atualizando o noticiário do Corinthians, que vai ter a semana toda para trabalhar e certamente vai ser bem aproveitada pelo Dorival Júnior. Eu hoje não posso falar muita coisa, nem tenho esse direito. Fui a pior da rodada, não é a mais massacrada. Agora, Renato, a vida é assim, né? Não é legal perder em casa, não. Jogando no Maracanã, num sábado à noite, o torcedor sai de casa. E aí, até criou mais chances que o Corinthians, mas um jogo bem morno, ninguém queria perder. O Corinthians foi lá e resolveu fazer 1-0, segurou o resultado e volta feliz para São Paulo, Ronaldão. Feliz pelo resultado, é isso aí, menina Renata. Feliz pelo resultado de 1-0, porque o jogo em si, meu pai do céu, hein? Foi de deixar o torcedor... Estava de ressaca os dois times? Nossa senhora, impressionante. A bola estava batendo em todo mundo. E assim, o resultado que seria normal seria o empate, 0-0. Porque as duas equipes não fizeram por merecer o resultado. Mas vinha todo mundo cansado da Copa do Brasil, então, jogando no meio de semana, se classificando. Nós chegamos ao ponto em que o cara não consegue jogar na quarta e no final de semana mais. Quer dizer, pela entrega, pela velocidade. Vindo de uma parada, né? Então, ainda estava todo mundo descansando, quer dizer, é muito louco. Mas a verdade é que você tem que pensar em poupar os jogadores, recuperar os jogadores, porque até dezembro muita coisa pode acontecer. E essas duas equipes poderão se encontrar. Eu acho que pode até se encontrar em dezembro e coisa boa
Eu acho que vai acontecer comigo, viu, Bibeiro? Eu não tô Não, querendo e a parte boa é que a CBF, para quem está na Copa do Brasil e no Brasileiro, ficou maravilhoso. Não vai ter que poupar nunca, não vai ter que preservar, vai só disputar a Copa do Brasil depois do Brasileiro e dá para se concentrar na principal competição nacional. O Fluminense ainda tem mais competições, porque tem ainda a Sul-Americana. O Renato falou ontem que ele tem three competition, né? Está o Fluminense. Então ele tem que poupar mesmo. Porque quem está... O Corinthians esteve assim o ano passado, em three competition, e é gostoso, viu? É gostoso. Ganhou demais, quanto? velho. Não ganhou, né? Mas assustou muita gente. Isso que é gostoso. Eu não tinha time para ganhar também, a verdade é essa. Né? Mas assustou muita gente, é gostoso. 3 competições. O que é mais que 3? É 4. Renato e o Dorival falando. Vessa, 1-0, não foi exatamente um bom jogo, mas um grande amigo meu falou assim, olha, olho no Corinthians, porque ele está numa situação confortável, está na semifinal da Copa do Brasil, que vai ser só lá na frente, enquanto isso, não vai cair no Campeonato Brasileiro, vai pingando pontinho aqui, pontinho ali, vai brigar pelo G6 de novo. G6, eu acredito que ele tem time para isso e agora deu uma acalmada também politicamente e tal, nunca se sabe até quando, mas deu uma acalmada. Foi um jogo muito ruim, né? Um jogo de assistir muito ruim e não era para menos, né? O Fluminense entrou com 10 dos seus 11 titulares fora, ou seja, 10 reservas, só o Fábio jogou. E o Corinthians jogou sem 6 dos seus 10 titulares de linha, só o Hugo Souza mais toda a defesa. Os 6 do meio para frente eram reservas. Então estava fora Carrilho, Martínez, Ranieri, Garro, Memphis e Yuri. Então o Corinthians chega a terminar o jogo, chegou em determinado momento com 3 laterais esquerdos no jogo e com o Hugo de volante, o lateral que não jogava há 4 meses, voltou lá e ajudou como volante. Então você termina os 2 times muito esfacelados, com jogadores até desconhecidos ali do Fluminense, do Corinthians também, como, aliás, o menino André, que entrou bem primeiro o jogo dele, o menino da base, que eu vinha elogiando ele nos treinos e tal, mostrou personalidade, acho que vai ter chance de dar uma continuidade. Poderia ter saído de um lado e para o outro e provavelmente a hora que saísse o primeiro gol acabava o jogo, seja de um lado ou do outro e sai esse gol. Também um pouco de sorte, né? Porque o Mateuzinho põe na área, mas essa bola é sempre muito complicada, porque o goleiro deixa para o zagueiro tirar, o zagueiro acha que o goleiro também vai pegar e ela não entra. A gente já viu 1 milhão de gols assim no futebol acontecer. E foram 3 pontos muito fundamentais para o Corinthians, que não ganhava há um bom tempo, como o Dorival disse no Maracanã. Aliás, não fazia nem gol, há 8 horas já jogando no Maracanã, 8 horas de futebol e não fazia gol no Maracanã, seja com o Flamengo ou seja com o Fluminense, é muito tempo, né? 8 horas de bola rolando e você não meter um golzinho é brincadeira, por mais que você seja contra o adversário, no Maracanã e tudo mais, é brincadeira. E o Corinthians, então, consegue essa vitória. E agora com a chance de recuperar boa parte deles para o final de semana e pega o Sport, que está aí nessa situação toda de último colocado no Brasileirão mesmo, sendo na Ilha do Retiro, com a possibilidade de ir a 32 e depois receber o Flamengo. Então, assim, você está ali flertando com o G6, mas também sempre de olho lá atrás. Se tiver uma melhora de 2, 3 times ali atrás, você tem que ficar também muito de olho. Acho que dentro das circunstâncias, quando você não joga com seus 6 jogadores do meio para frente, me parece ser uma vitória realmente muito, muito importante. E é aquela coisa, a banca paga e a banca recebe. O Corinthians fez bons jogos no Brasileiro, eu elogiei aqui, não ganhou. Jogou com então o líder Cruzeiro, fez um bom jogo, só empatou. Pô, dá um amasso no Botafogo, no Newton Santos segundo tempo e só empata. Joga bem contra o Red Bull, perde 2, 3 chances, bola na trave e tal, e perde do Red Bull na última bola, com aquele pênalti absurdo do Bruno Arleiro lá no Kaká. Ontem, sábado, não jogou bem, não era para ter vencido e acabou... Aliás, o primeiro turno também, quando eles perdem do Fluminense em Itaquera, não era muito para 2-0, quando eles perdem gols e tal, e aí o René, lateral esquerdo, pela primeira vez na vida, acerta um chute de direita de fora da área, põe no ângulo, e depois um pênalti bobo do Martínez ali, pisão no jogador do Fluminense, acaba no Arias e acabou o 2-0. Então o Fluminense também não era para ter vencido Itaquera e venceu, e foi meio que a volta aí do Corinthians, não era para ter vencido e acabou vencendo, mas em termos de tabela e tal, e de paz, também uma vitória bem fundamental pela rodada que ajudou. E aí, Massa, que tal o Corinthians? Tranquilão, Copa do Brasil, passeando no Brasileiro. É isso. Boa tarde, satisfação.
Cara, se tem alguns modelos colam em times, né? O Corinthians fugiu várias vezes desse modelo, não joga nada, ganha de 1-0 na sua história. Parreira, por exemplo, outros time de 2000, né? Enfim, você tem vários times que fugiram desse padrão de média. A própria democracia corintiana, o time jogava muita bola, Sócrates, Casagrande, Renon, Ataliba e companhia. Era um time que jogava muita bola, jogava bem, jogava bonito. Mas isso aí, se você espremer, é um pouco a história do Corinthians, cara. Você coloca remendo de um lado, remendo do outro, 1-0 Corinthians, 3 pontos, Brasileirão, acabou. E vai brigar para chegar na Libertadores. Cara, isso que o Massa tá dizendo, nas lives raiz e tal, não teve uma reclamação. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, mas não tinha ninguém reclamando. Se é outras torcidas, o mundo estaria caindo na cabeça mesmo. Mas é o Corinthians do Guinegão, do Viola, cara, do Casagrande. Foi né? leve fazer a live, assim. Parecia que tinha vencido por 4-0, dando show. Não, foi feio 1-0. Não tinha quase ninguém reclamando. Foi bem... Muito assim, o torcedor entende muito isso. Contratado pelo Vicente assim, Matheus como Lero-Lero. Entendeu? Isso é o Corinthians, cara. É puro suco de Corinthians. Então entendeu? Acho que é um dos poucos clubes do Brasil, dos tradicionais, em que essa discussão de desempenho, ela não entra muito. Não, ela não faz mal ao clube. Não faz mal ao clube, né? Não faz mal ao clube. Isso. Exato. Não tem essa situação. Tá tudo bem. É uma discussão mais atual, né? Também. Não era uma coisa, né? Tem gente que não basta só ganhar. Com o desempenho, como foi. É porque é pontos corridos. Não, mas o ponto, assim, uma coisa que o Ronaldo fala, assim, o Corinthians é capaz de não jogar bem e ganhar. Tem time que não é capaz. Tem time que não é capaz. E o Corinthians consegue fazer isso, não joga bem. Todos os títulos do Corinthians praticamente é só com um gol de diferença. Sabia? Gente, ou é empate ou é um gol de diferença. Pode gritar. Títulos da história. Da história. O Brasil, você quer gritar agora de novo? Mas já. É só você pegar 1-0, ou 2-1, ou 0-0, ou até, sabe assim? Tá muito na cara. Campeão? Eu não da acho. Copa do Brasil? Eu não acho. Tá muito na cara. O que é mais fácil pro Corinthians? Lá vem ele. Campeão da Copa do Brasil ou G6? Você considera uma 7ª vaga se for o campeão? Não, 6. Não começa. Olha lá, ela começa o corintianismo para não falar coitadinho. Vamos lá, então o G6. Chegar em 7º tá bom. Aumentar o G6 é ou hoje, peraí, ou Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Não, então dá para mudar a pergunta. Flamengo e Palmeiras. Dá para mudar a pergunta assim. É Corinthians campeão da Copa do Brasil. É Corinthians, já sei. É Corinthians na Libertadores de 2026. Via Copa do Brasil ou via Brasileiro? Boa. O que é mais fácil de acontecer? Eu acho que via Brasileiro. Porque os que estão destacados com muito ponto são só os 3 lá. Depois tem jogo, o restante tem jogo ali. Tem. Sei lá, você tem uma diferença de ponto pro Mirassol e recebe o Mirassol depois, pode descontar 3 em Itaquera. Eu acho que é via Brasileiro, sinceramente. Eu tô com essa. Tem um... Copa do Brasil. A gente não sabe qual vai ser o efeito, vamos ver a partir desta noite, né? No Bahia, após a eliminação, mais uma eliminação. Se a campanha no Brasileiro continua consistente ou se o Bahia vai se estabilizar, né? Hoje o Mirassol pegou o lugar do Bahia nessa rodada por enquanto. Vamos ver. Bom, ninguém falou no fim. Eu acho que eu vi o Brasileiro. Tá. Eu? Copa do Brasil, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil e vai dar uma vaga pro 7º colocado no Brasileiro. Pode anotar o que eu tô falando. Vai estar entre os 6 É isso, 2 meses. As duas coisas. Cara, tem 6 meses pro Corinthians jogar a semifinal. Verdade. Entendeu? Pô, só não vê quem não quer, tá com cheiro, tá com cara. Eu não acredito, eu não consigo entender que o corintiano não vê isso. Aí, ó. Não quer ver. Olha lá, quer virar de costas, olha lá, tipo massa. Campeão. Olha aí, ó. Campeão! Ó, a flanela não entrou, a flanela não apareceu hoje, hein? Quero ver se alguém vai passar. E vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Abre aspas, remendado, Corinthians se apoia em defesa forte para vencer e muda de briga no Brasileirão. Timão cria muito pouco, mas arranca pontos importantes diante do Fluminense no Maracanã.
O fato de o Corinthians ter utilizado 3 laterais esquerdos na partida contra o Fluminense dá uma noção de como o time está desfalcado e também de como o elenco alvinegro tem desequilíbrios. Angileri foi zagueiro em boa parte do jogo, Bidu fez papel de ala e Hugo ressurgiu como um volante pela esquerda na reta final da partida. Embora remendado, o Corinthians achou soluções para suas carências e se apoiou em uma defesa forte para arrancar essa grande vitória no Maracanã. Além de não contar com alguns de seus protagonistas como Memphis e Rodrigo Garro, o Timão sofreu com as baixas e alguns importantes coadjuvantes, Martínez, Bidon, Ranieri e até Charles. Os muitos desfalques, sobretudo no setor de meio de campo, deixaram o Corinthians pouco criativo diante do Fluminense. Se em outros momentos a equipe conseguiu compensar tal problema com os avanços de Mateuzinho e Matheus Bidu, dessa vez a estratégia não funcionou. Faltava alguém para desempenhar o papel de Garro, clareando e distribuindo as jogadas, algo que Maicon e Vitinho não conseguiram. Ofensivamente foi uma partida ruim do começo ao fim. É verdade que as entradas de Magno e Yuri deixaram a equipe mais perigosa na reta final, mas ainda assim o Corinthians construiu pouquíssimo. Já na etapa final, Dorival abriu mão da linha de 5 na defesa e preencheu mais o meio-campo, quase no 4-1-4-1 com Thales e Romero, baixando bastante para ajudar na recomposição defensiva. Enfim, com a vitória, o Corinthians muda de briga no Brasileirão, se distancia da zona de rebaixamento e começa a ocupar posição mais condizente com seu elenco na tabela do Brasileirão. Se conseguir recuperar logo os lesionados, é possível sonhar até com uma vaga no G6. Hoje, porém, a situação ainda é complicada, está a 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores e a 7 do Z4. Porém, tem jogos a mais do que os times que estão à frente na tabela e partidas a menos do que os concorrentes que estão atrás do Timão. Há quase 3 meses das semifinais da Copa do Brasil, não há por que não tratar o brasileiro com prioridade total nesse momento. É isso mesmo, o Corinthians agora vai recuperar seus jogadores, só joga no próximo final de semana contra o Sport, então foco total no brasileiro até chegar à Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!